Oi, gente, passando aqui para deixar para vocês a forma de calcular as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias, né? Eu fiz os PowerPoints já, fiz em PowerPoint para ficar mais fácil de entender, passo a passo de como calcular essas verbas. É bem simples, são verbas simples, mas que muitas vezes a gente não consegue calcular assim na hora, ou não lembra como é que faz. Então, fica aqui para vocês como vai ser feito esse cálculo, vou mostrar passo a passo. Quando chega aquele cliente no seu escritório e fala, doutora, fui mandada embora, quanto é que eu vou ter que receber? Né? Quais serão as minhas verbas rescisórias? E aí você apresenta para eles uma continha ali com base, utilizando a data de entrada e saída e o último salário. É aquela conta bem básica mesmo, para a pessoa ter uma ideia de quanto ela vai receber, para você ter uma ideia do que você vai pedir numa ação trabalhista, né? E entregar para o seu cliente aí uma noção do que ele tem direito, ok? Então vamos lá? Vamos começar hoje com aviso prévio, certo? Temos então aqui a verba aviso prévio. Verba paga em razão de dispensa sem justa causa. A referida verba é paga tendo por base 30 dias trabalhados ou no importe do salário do empregado. Esse é o valor do aviso. A Lei 12.506 de 2011, ela instituiu uma proporcionalidade para o aviso prévio. Então, em razão dessa lei, são pagos 3 dias a mais para cada ano que o empregado trabalhou. Temos aqui um exemplo de um empregado que recebeu como última remuneração mensal em importe de R$ 1.850 e ele trabalhou por 2 anos completos. Então, se temos 2 anos completos, considerando a lei, temos 6 dias a mais, além dos 30 dias básicos aí do aviso prévio, certo? Então, quanto é que ele vai receber a título de aviso prévio? A fórmula que nós vamos aplicar é aquela. O salário base a ser utilizado é o salário do cara. A base para o cálculo de todas as verbas, né? R$ 1.850. A base que eu vou usar de dias são os 30 dias, a regra. Mais 6 dias de trabalho, porque ele trabalhou 2 anos completos, são 3 dias por cada ano, como diz a lei, então eu tenho 6 dias. Na realidade, eu tenho um aviso prévio de 36 dias que eu vou ter que pagar, né, que o empregado vai ter que receber. Então eu vou pegar lá os 1.850, que é o salário base dele, vou dividir por 30 dias, que é a regra do aviso prévio, e vou multiplicar por 36 dias, que é a totalidade de dias que ele vai ter em razão do tempo que ele trabalhou. Então eu tenho um valor de aviso prévio de R$ 2.219,99. Esse é o valor do aviso prévio que ele vai receber. Ok? Agora eu vou explicar para vocês como calcular as férias. As férias mais um terço constitucional, certo? Vamos lá? Agora vamos falar das férias. Elas são um período de descanso devido após o trabalho de 12 meses. O referido direito ele vem estabelecido no artigo 129 da CLT e seguintes, bem como a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso 17. O referido valor de férias ele vem sempre acrescido de 1/3 constitucional, que é 1/3 a mais do salário normal. A referida verba também pode ser calculada de forma proporcional. Por exemplo, se você não trabalhou 12 meses e foi dispensado antes de completar esses 12 meses, as suas férias ainda são devidas com 1/3 constitucional, proporcionalmente ao tempo que você trabalhou. Por exemplo, vamos lá. Se o empregado recebeu como última remuneração mensal o importe de R$ 1.850, que é o mesmo exemplo lá do aviso prévio, e trabalhou pelo período de 2 anos completos, aqui nós colocamos datas porque tem a questão da proporção, né? Desde 1 de março de 2015 a 1 de março de 2017. Qual será o valor a receber sob o título de férias acrescido de 1/3 constitucional? Vamos lá calcular? A fórmula que a gente vai aplicar. Sempre tem o salário base, que é o salário que a pessoa recebia, né? R$ 1.850. O salário base é o salário que ele recebia. A gente tem como base para o cálculo dessas férias também 12 meses. Os meses trabalhados no ano da rescisão vai ser a proporção. No caso aqui, são 2 meses. Considerar a extensão do aviso prévio, se a pessoa foi dispensada sem justa causa, ela vai ter mais um mês de aviso prévio,
e aí a gente coloca esse mês a mais de aviso prévio nesse número de meses trabalhados aí. Entra uma projeção desse um mês. Então, projeta um mês para frente. A base para o cálculo da verba, então, é de 3 meses. Então, ele não trabalhou, ele não saiu em 1 de março, não daria 3 meses, porque dia 1º de março é o primeiro dia do mês. Mas, como tem a projeção do aviso prévio, então a gente joga mais um mês para frente. Então, são os 2 meses trabalhados, mais um mês do aviso. Então, são 3 meses, essa é a proporção das férias que ele vai receber nesse mês de rescisão. Então, vamos lá, R$ 1.850, nós vamos dividir por 12 meses, que é o tempo que ele deveria trabalhar, e multiplicar por 3 meses, que é a proporção do período que ele trabalhou. Vai dar R$ 462,49, as férias dessa pessoa pela proporção de 3 meses. E em cima desse valor tem um terço constitucional. Pega lá os R$ 462,49, que é o valor das férias, e divide por 3, um terço desse valor, R$ 154,16. Então, esse é o valor das férias proporcionais acrescidas de um terço devido na rescisão do empregado. Agora, no caso, o 13º salário. Vamos embora calcular ele? 13º salário. Vamos aprender a calcular o 13º salário que vai compor a sua rescisão trabalhista, ok? O 13º ele foi instituído pela Lei 4.090 de 62 e pela Lei 4.749 de 65 e regulamentado pelo Decreto 57.155 de 65, bem novinho. Ele é calculado no valor de um salário mensal do empregado, caso ele tenha elaborado pelo ano todo. Aí entra na mesma questão das férias. Se você não trabalhou os 12 meses, ele é devido de forma proporcional também. A referida verba ela também pode ser calculada de forma proporcional. Observação aí, o 13º salário, quando pago no curso do contrato de trabalho, é pago em 2 parcelas, em 50% cada uma. Então, você está trabalhando normalmente, você recebe o 13º salário, 50% dele em um determinado período e 50% em outro período. Quando você é dispensado, você recebe esse 13º de forma integral. Se você trabalhou o ano todo, sua rescisão coincide com os 12 meses do 13º, você recebe ele integral. Se você já recebeu uma parcela, você é descontado essa parcela. E se você trabalhou proporcionalmente, 3, 4 meses, você vai receber proporcional a esses 3, 4 meses. Vamos ao mesmo exemplo lá, o empregado que recebeu como última remuneração o importe de R$ 1.850 e trabalhou pelo período de 2 anos completos, desde 1 de março de 2015 a 1 de março de 2017, qual será o valor a receber sob o título de 13º salário? É praticamente o mesmo cálculo das férias. A base de cálculo é o salário base, R$ 1.850. A base que utilizamos são os 12 meses. Os meses trabalhados no ano da rescisão, aí no caso ele saiu de 1º de março, né? Então são 2 meses também, igual às férias. E aqui vamos considerar também a extensão do aviso prévio. O cidadão foi dispensado sem justa causa, projeta um mês para frente. A base para o cálculo da verba é de 3 meses, então. Então temos a continha, R$ 1.850, dividido por 12 meses, que seria o tempo que ele trabalharia, vezes a proporção, que são os 3 meses que ele efetivamente trabalhou. 2 mais um mês de projeção de aviso. R$ 462,49. Temos esse valor aí, puro, de 13º, que essa pessoa vai receber no momento de sua rescisão. Vamos ao FGTS. O FGTS ele foi instituído pela Lei 8.036 de 90. Esse já é mais novinho que o 13º. Diz respeito ao percentual de 8% calculado sobre o salário do empregado, que deve ser depositado mensalmente lá na conta da Caixa Econômica, né, na conta vinculada. Frente à dispensa sem justa causa do empregado, deve ser calculado sobre o montante do FGTS depositado a multa de 40%, aquele saldo que ele tem lá na conta. No que infere a rescisão, calcula-se o percentual de 8% sobre o valor total da rescisão, acrescido da multa de 40%. Então, quando a gente tem as verbas rescisórias, como nós já fizemos o cálculo, nós apuramos o valor do aviso prévio, o valor do 13º e o valor das férias. Somando esses valores, a gente tem um total. Desse total também vai ser recolhido o FGTS. Então, desse total, para saber o valor do FGTS, a gente calcula 8% sobre esse valor, mais a multa de 40%. Então, a gente tem um total a ser recolhido de FGTS da rescisão, certo?
Frente à dispensa sem justa causa, então o cara tem direito a essa situação, 8% mais 40%. Para facilitar a nossa conta, a gente pode utilizar o percentual de 11,2%, que é o cálculo feito entre 8% e 40%. A gente chega nesse percentual aqui. 11,2% é uma regra básica, ela vai ser sempre a mesma coisa. Então, para evitar da gente ter que calcular o total das verbas vezes 8%, depois vezes 40% e somar tudo, a gente pega o total das verbas rescisórias e aplica vezes 11,2%. A gente já tem o valor do FGTS de 8 mais 40, certo? Vamos ao mesmo exemplo, aquele mesmo cidadão que nós estamos calculando as verbas dele, R$ 1.850, né, que era a última remuneração dele, e ele trabalhou por 2 anos completos, desde 1 de março de 2015 a 1 de março de 2017. E qual é o valor que ele tem que receber de FGTS? Qual que é o valor que será depositado mensalmente a título de FGTS? A fórmula, então, nós temos, como eu disse lá no primeiro vídeo, a base de cálculo é o salário dele, é o salário base dele, então R$ 1.850. Nós temos uma base de 8% ao mês, né? Se calcula 8% ao mês do salário para recolhimento de FGTS. Então a gente tem aí 1.850 vezes 8%, então R$ 148 é o valor que ele deve ter recolhido, né, de FGTS todo mês para sua conta vinculada. Pelo período de 2 anos, são 24 meses, vamos pegar esses R$ 148 e multiplicar. 148 vezes os 24 meses. Esse empregado deveria ter, a título de fundo de garantia, depositado em sua conta vinculada, R$ 3.552. Como eu disse também, pode existir uma variação, pode não, vai existir uma variação, porque a Caixa Econômica aplica os índices de correção e juros dela todo mês, então pode existir uma variação. Mas, como a gente está pegando o último valor, né, o último salário, para fazer essa conta, essa variação talvez seja pequena, porque a Caixa Econômica ela vai aplicando conforme mês a mês, né, e ela vai considerando os salários que a pessoa recebeu. Aqui no caso ele trabalhou 2 anos, então 2 anos o salário dele mudou em muitas situações ali, por aumento, por convenção coletiva e tal. Então isso a gente não pega. Como a gente aplica o último valor, então a gente aplica um valor mais perto do atualizado, mas ainda pode ter diferença. Em razão da dispensa sem justa causa, acrescenta-se os 40%, como a gente havia falado. Então, os R$ 3.552, que é o que ele tem mais ou menos depositado em sua conta vinculada, vezes 40%, que é a multa pela dispensa sem justa causa, R$ 1.420,80. É a multa a ser recolhida frente à dispensa. Como nós falamos também, vamos apurar o FGTS da rescisão. A base de cálculo do FGTS da rescisão é a somatória das verbas rescisórias, o valor total das verbas rescisórias. Então, como nós já apuramos essas verbas lá, a gente tem o aviso, o 13º e as férias. Nós vamos somar todos esses valores e daí, desse total, esse total é a base de cálculo do nosso FGTS da rescisão. Vamos aplicar o percentual de 8% mais 40%, né, tendo em vista a dispensa em justa causa, ou o percentual de 11,2%, que equivale à junção de ambos os percentuais, como nós já havíamos dito. Temos R$ 3.299,13. Vamos botar aqui 11 por 11,2%, multiplicando, dá R$ 369,50. Esse é o valor do FGTS da rescisão. Esse valor vai para a conta vinculada desse cidadão também. Esse é o valor do FGTS devido às verbas rescisórias, que também será depositado na conta vinculada. Certinho? E é isso, gente. Então, encerramos aqui a nossa mini maratona sobre as verbas rescisórias. Aprendemos a calcular aqui o aviso prévio, as férias e o 13º. E o fundo de garantia, caso o seu empregado que venha te consultar, tenha trabalhado registrado, esse valor vai estar depositado na conta vinculada. Caso ele não tenha registro, esse valor deveria ser pago de forma indenizada a ele. Aprendemos também a calcular a multa de 40% sobre esses valores, caso a dispensa dele seja sem justa causa. E é isso. Encerramos nossa mini maratona. Depois passamos com mais verbas para vocês.